Bíblia, no livro de João, no capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. E depois você vai deixar a sua Bíblia aberta. Livro de João, capítulo 9. Aleluia. Enquanto você vai abrindo, faço meu agradecimento novamente, né? Agradeço a Deus por esse momento, agradeço o pastor pela confiança de estar aqui, né? E louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela vida as pessoas que estão nos seguindo pela via internet. Amém? João capítulo 9 vai falarmos sobre a cura de um homem cego de nascença. Eu creio que você já ouviu essa mensagem, você já até, posso dizer que até pregou, mas a palavra do Senhor, ela se renova, ela não volta vazia. E eu tenho certeza, assim como falou comigo, vai falar com você também, porque é a palavra de Deus. Amém? Livro de João, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler o 1, o 2 e o 3. Talvez a minha Bíblia tenha algumas palavras diferentes dos irmãos, mas o contexto é o mesmo, né, irmãos? A Bíblia diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele o que, irmãos? As obras de Deus. Em outras traduções, a glória de Deus. Amém? Toma seu assento, soberano Deus, obrigado por essa oportunidade. E que eu diminua, que o Senhor cresça e que a sua palavra produza o resultado para o qual esteja sendo enviado em nome de Jesus. Amados, como já foi dito, né? Mês de março, ontem foi janeiro, fevereiro, hoje é março e abril. Nós vamos profetizar para esse mês, 2 meses. Então eu quero iniciar a palavra do Senhor dizendo para os irmãos que eu sou feliz novamente de estar aqui, meus irmãos, glorificando e exaltando, porque não é fácil. Mas para introdução à palavra, eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia, lá no livro de Lucas capítulo 3, a Bíblia nos fala que Jesus, ele iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Até então, durante a sua meninice, até os 30 anos de idade, a gente, se for procurar, pode ser que eu seja enganado, o pastor me corrija, a gente não vai achar nenhum milagre, prodígio, maravilha que Jesus tenha realizado durante esse período. Ou seja, da sua meninice aos 30 anos de idade. A única coisa que a Bíblia vai nos dizer é que, durante esse período, quando ele tinha 12 anos de idade, como era de costume, havia uma festa em Jerusalém. E como era de costume, os seus pais vinham para Jerusalém. E eles vieram, José, Maria, Jesus. Passou-se a festa, eles foram embora e Jesus acabou ficando. Passou-se 3 dias, eles retornaram para buscar Jesus. E encontraram Jesus ali com os doutores, vamos dizer assim. E a Bíblia nos diz que eles ficavam admirados com a inteligência de Jesus, com as respostas de Jesus. É a única coisa assim que a Bíblia nos fala durante esse período, né? Ou seja, da sua meninice até os 30 anos, ou seja, né? Então, com 12 anos, a única coisa, né? O que ele falava, né? Eles estavam admirados, ficavam admirados com o que Jesus respondia. A Bíblia também nos vai dizer que durante esse período, havia um homem chamado João Batista. Esse homem, ele chamava o povo para o arrependimento e batizava. Então esse homem João,
ele abria os caminhos para Jesus, preparava os caminhos para Jesus. E certa feita, Jesus vai até ele para se batizar. E aí a Bíblia nos diz também que lá Jesus ora, o céu se abre, uma voz vem e todos que estão ali ouvem: este é o meu filho em quem me comprazo. E o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus em forma de pomba e repousa sobre ele. E ele desce as águas e é batizado. E ele sai dali, a Bíblia nos diz que ele sai dali, orou a noite toda, ele é conduzido, pelo Espírito Santo para ser tentado. 40 dias e 40 noites no deserto. A Bíblia nos diz que ele teve fome. E o inimigo das nossas almas aparece para ele, dizendo: se tu é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É essa palavra que sai daqui, irmãos. Essa palavra que é pregada aqui, que sai daqui do altar para a sua vida. Jesus, então, ele é tentado 3 vezes. Eu posso dizer que fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Mas aí ele vence com essa palavra, com essa espada. Porque Jesus, ele conhece a palavra, ele é a palavra. Aí então Jesus, os anjos vêm e servem a ele. A Bíblia vai dizer também que nesse período, Jesus ele ora a noite toda. E no dia seguinte, ele vai saindo, caminhando e vai escolhendo os seus discípulos. Vai formando os seus discípulos. Chamando João, Pedro, Tiago, e assim sucessivamente até os 12. Formando os 12 discípulos. Jesus agora ele sai de aldeia em aldeia, caminhando, pregando a palavra de Deus, anunciando o reino, anunciando os céus. E aonde ele vai caminhando, vai se juntando pessoas. Primeiro milagre de Jesus: transformar a água em vinho. Segundo milagre, ele cura o filho de um oficial. Jesus agora com seus discípulos vai andando, caminhando de aldeia em aldeia. E as pessoas vão se juntando e caminhando com ele. E aonde ele vai transformando vidas, libertando, curando, expulsando demônios. Da boca dele saía palavras que jamais alguém tinha ouvido. E os discípulos acompanhando ele, seguindo ele. E aquela multidão, milagres acontecendo, pessoas iam chegando. E Jesus caminhando. E a Bíblia nos diz, irmãos, que certa feita, Jesus caminhando com os seus discípulos, ele viu um homem cego. Foi aonde nós chegamos aqui nessa leitura. E os seus discípulos perguntaram para ele: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cegos? E Jesus disse: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que manifeste nele as obras de Deus, a glória de Deus. Aqui que eu começo a pregar para os irmãos. Irmãos, esse homem era cego de nascença. Alguns historiadores dizem que esse homem tinha mais ou menos 30 anos de idade. 30 anos de idade cego, sem poder enxergar a luz. 30 anos de idade precisando ser levado por alguém. 30 anos cego, sem ver a glória de Deus, sem ver as belezas, as coisas que Deus fez para nós. 30 anos cego. Mas um dia Jesus teve um encontro com este homem, e a vida desse homem mudou.
E Jesus faz uma coisa estranha, que naquele tempo era estranho, que para nós também era estranho. Ele cospe no chão, faz um lodozinho, pega aquele lodozinho e unge os olhos daquele cego. E agora ele diz, vai e lava no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Irmãos, esse cego era cego de nascença. Ele não tinha condições nenhuma de ir até esse tanque, porque esse tanque não era perto. Alguém precisava levar ele até o tanque. Ele precisava chegar até o tanque. Ele não questionou Jesus. Ele podia questionar o Senhor Jesus e falar, Senhor, mas eu ouvi falar que o Senhor curou pessoas só de tocar. Eu ouvi falar que o Senhor curou pessoas só de tocar, de falar, de abençoar. Por que comigo tem que ser diferente, Senhor? Por que comigo tem que ser diferente? Por que comigo o Senhor tem que sujar as suas mãos? E sujar as suas mãos e untar os meus olhos? Este cego, ele não questionou. De qualquer forma, ele vai até o tanque de Siloé, que não era perto. Alguém ajudou ele a chegar até esse tanque. E ele vai até esse tanque. E ele chega a esse tanque. Imagine, vamos aqui acompanhar e imaginar ele chegando naquele tanque cego. Alguém ajudou a levar. E ele vai ali e vai lavando. E ele, os olhos vai se abrindo. E de repente ele já está vendo, enxergando para a glória de Deus. Ele não questionou, irmãos. Ele poderia ter questionado. E aqui, nessa passagem, irmãos, eu aprendo uma coisa. Muitas vezes, nós queremos a bênção do Senhor. E nós não queremos mover uma palha para nós recebermos a bênção do Senhor. Muitas vezes nós questionamos a forma que Deus trabalha na nossa vida. Muitas vezes nós questionamos e não recebemos a bênção do Senhor porque nós não aceitamos a forma que Deus quer trabalhar na nossa vida. Este cego era de nascença. Ele existia uma sentença na vida dele. Qual que era a sentença? Cego. Qual que era a esperança daquele cego? Nenhuma. E Jesus quebra essa sentença na vida desse. Jesus está quebrando sentenças hoje aqui, toma posse. Durante esses meses, Jesus está quebrando toda a sentença na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Esses cegos, agora ele volta enxergando. Ele volta. E todos agora, que conheciam aquele cego, começam a questionar. Aquele não era o cego, porque ainda mendigo, né? Esse não era o cego que via lá na porta? É, parece que é. Começa o questionamento na vida desse homem, porque a vida dele mudou. Todos estavam acostumados a ver aquele homem cego, mendigo, talvez até pedindo esmola. E começa o questionamento. Todos que verem ele, perguntam. Você não é aquele cego? Sim. Mas o que aconteceu? Um homem chamado Jesus. Mas o que aconteceu? Ele untou, cuspiu, fez um barrozinho nos meus olhos, passou e mandou lavar, e eu fui. E voltei, estou enxergando. Mas como ele fez isso? Esse homem é pecador. Porque naqueles tempos, sábado, não podia fazer nada, irmãos. E de repente, vem o outro e começa. Você é aquele cego mesmo? Sim, eu sou. Mas como que você está vendo agora? Um homem chamado Jesus. Ele falou comigo, ele sujou a mão dele, ele untou meus olhos com barro e eu estou enxergando. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes, pastor, eu trabalho no mercado, os irmãos conhecem.
Muitas vezes, até a gente mesmo, as pessoas entram no mercado, vai ali, compra um pacote, sai com um pacote, vai para sua casa, coloca no micro-ondas, sai uma comidinha quentinha, fresquinha, não é verdade? Ninguém quer mais, irmãos, pegar os legumes, coisas cruas e fazer uma comida. Ninguém quer mais perder esse tempo. Esse espírito de preguiça está entrando dentro das igrejas. Porque muitas pessoas querem a bênção, mas não querem fazer nada para merecer a bênção. E hoje Deus está falando assim, ó, vai para os tanques de Siloé. O que significa aí? É orar mais, é estar mais na presença do Senhor, é estar na igreja, é jejuar, é orar, ler a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, o tanque de Siloé representava aqui, irmãos, esse cego, ele não conhecia, não sabia, mas o que aconteceu na vida desse homem? Um milagre aconteceu na vida dele. Mas ele não questionou. O que me chama mais a atenção aqui é que ele não questionou a forma que Jesus trabalhou na vida dele. E muitas vezes nós questionamos. E sabe o que me faz lembrar aqui? Naamã. Naamã, todos sabem quem era Naamã. O general orgulhoso. Tinha lepra. Quando Eliseu falar para ele, dá o recado para o seu servo, vai lá, falar para ele que ele tinha lepra, ele queria ser curado. Ele foi até Eliseu. Se eu não me engano, a Bíblia diz lá, eu até marquei aqui, ela está lá em 2 Reis, capítulo 5. O profeta falou para o seu servo, vai lá, fala para ele, lavar-se, descer 7 vezes o Rio Jordão. Ele ficou indignado com aquilo. Mas como? Vou me lavar no Rio Jordão, um rio sujo, tem outros rios melhores? Ele ficou indignado. Ele não aceitou aquilo. Sabe o que ele queria? A Bíblia fala que ele queria que o profeta chegasse nele, clamasse a Deus, colocasse a mão nele e ele fosse curado naquela hora. Mas Deus não trabalha desse jeito. Transformar assim, desse jeito que ele pensou, não trabalha assim. Ele volta e sai andando indignado. Mas no meio do caminho, um dos seus servos e fala para ele, né? Mas se ele tivesse mandado você fazer coisas, você não teria feito? E ele vai e desce o Rio Jordão, se mergulha 7 vezes, e o milagre acontece na vida daquele homem, e aquela lepra some. Se ele tivesse, ele questionou, se ele não tivesse obedecido, irmãos, o que o servo dele falou, está lá, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, depois você lê lá. O milagre não tinha acontecido na vida dele. O milagre, irmão, só vem na nossa vida quando a gente verdadeiramente, a gente se posiciona na presença de Deus, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente se move e quer verdadeiramente colocar em prática a nossa fé. Assim como nós estamos aqui hoje. Hoje é o segundo dia. Então nós estamos profetizando aqui para 12 meses, né? Hoje é 2 meses, março e abril. Amanhã vai ser os outros meses sucessivamente. E eu creio para os irmãos, agora eu quero falar um pouco do meu testemunho para os irmãos. Vou falar um pouquinho só, que é muito grande, mas no ano passado, nesse mesmo período, como eu já disse, eu participei de uma campanha dessa. E era de segunda a sexta. Se eu não me engano, era 7 dias, tá? Aqui é 6, mas lá era 7, na igreja.
Louvo a Deus por aqueles irmãos. E comecei, todos os dias, o culto começava às 7h30. Mesmo passando por luta, dificuldade, eu fui. Mas o meu testemunho, sabe o que Deus fez? Enquanto eu estava passando por dificuldades lá, quando eu saí daqui, eu pedi a conta do meu serviço, pedi a conta, paguei o que eu tinha que pagar. E quando eu estava lá querendo voltar, a primeira coisa que veio no meu pensamento foi assim: e agora? Vou voltar para a cidade para onde eu saí? Ou vou voltar para a cidade onde eu nasci? Ou vou para uma cidade onde uma pessoa que estava comigo estava me chamando? E eu estava naquela dúvida. E eu participando da campanha, orando, o inimigo atentando, muitas lutas, perseguição, fui perseguido, irmãos, tudo que um crente passa, eu passei, lá naquela cidade onde estava. E eu tinha que escolher qual cidade eu ia voltar, para a cidade onde eu saí, porque eu sou de São Paulo, ou ir para a cidade onde eu nasci, ou para onde havia um rapaz que estava ali do meu lado, me chamando para trabalhar com ele em Florianópolis. E eu, orando para o Senhor, participando da campanha, e orando. Orava o Salmo 23, com uma irmã que, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Orava o Salmo 91, fazendo a campanha. E eu sem saber para onde que eu ia vir, porque eu precisava voltar. Precisava sair dali de onde eu estava. E no último dia, eu coloquei minhas coisas no carro e vim embora. Depois que eu resolvi as pendências, eu vim embora. E saí falando: Senhor, o Senhor é que sabe para onde eu vou. Eu não sei, eu estou em dúvida. Eu já tinha pelo menos descartado Florianópolis. Tinha só Garça e São Paulo. E no caminho o Senhor vem falando comigo: não, você vai voltar para Garça. Eu ia voltar para Garça. Eu cheguei aqui no sábado, irmãos, 5 horas da tarde. Me hospedei no hotel. E precisava de um emprego, porque tinha que começar tudo de novo. Precisava de um emprego. Então eu cheguei no sábado. Eu precisava de um lugar para morar, porque eu estava pagando. Não ia dar para ficar morando no hotel, pagando, uma diária de 100 e poucos. E eu tinha que resolver. Então eu cheguei aqui nessa cidade com um propósito, mas orando. E aí no sábado eu fui dormir orando, e já fazendo os planos para segunda-feira. Então segunda-feira o que eu vou fazer? Vou preparar meu currículo, vou lá no lugar onde tira cópia, vou sair distribuindo meus currículos a algumas empresas, vou arrumar um lugar para me ficar, porque o dinheiro que eu tinha era só para um mês. Só para um mês. Então, meu pensamento é orando. Só que quando eu estava lá orando, irmãos, eu tinha mandado uma mensagem para o meu patrão, ex-patrão, dizendo que eu estava voltando para a cidade. E que se ele podia me aceitar de volta. Olha Deus preparando, irmãos. Aí ela falou assim, foi a patroa que respondeu, dizendo assim: olha, nós gostaríamos que você voltasse. Se você tivesse falado um dia antes, nós tínhamos aqui, você já entrava trabalhando, porque nós acabamos de contratar uma pessoa para ficar no seu lugar. Porque quando eu saí daqui, irmãos, de Garça, tinha uma pessoa no meu lugar. Eu coloquei uma pessoa, eu fiquei 30 dias ensinando essa pessoa. E essa pessoa aprendeu tudo e ficou fácil para mim ir embora. E aí, olha Deus trabalhando. Quando a patroa falou: olha, você pode voltar, mas a gente vai ver o que faz. Mas
a sua vaga já está ocupada. Se você tivesse ligado antes, a gente tinha segurado, não tinha nem contratado a pessoa. Aí, continuou. E eu orando. Não, tudo bem, eu só mandei a mensagem assim, olha, eu vou voltar. De qualquer forma, tal dia eu estou aí. E fiquei só esperando o Senhor. Chegou no domingo, moço, orando, fui atrás de um lugar para mim sair daquele hotel e morar, e alugar um cômodo, alguma coisa assim. E Deus preparou um lugar e eu fui e consegui. Faltava só o serviço, né? E qual que era que eu tinha planejado? Eu vou fazer o seguinte: segunda-feira de manhã eu vou tirar cópia, fazer meu currículo e sair distribuindo. E no domingo à noite eu estava orando para o Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitado, lendo, o Senhor é tudo para minha vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada vai me faltar porque o Senhor é meu pastor. E lendo o salmo inteirinho. E na segunda-feira de manhã, irmãos, eu estava tomando café, já preparando para sair, e toco meu celular. Eu atendo, quem que é? A patroa. Você está aqui na cidade? Tô. Vem aqui 11 horas. Tá bom. Olha que Deus fez. Na segunda-feira de manhã, a pessoa que estava lá no meu lugar, ela saiu. Deus fez um mover lá. Ele foi embora para Minas Gerais com a namorada. A pessoa que ficou no lugar dele, uma moça, ela chegou de manhã cedo falando assim para a moça do RH, olha, chamou ela e falou assim, olha, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu não posso ficar mais aqui, esse serviço não é para mim. Está Deus trabalhando. E pediu a conta. E foi embora. Isso de manhã cedo. Às 11 horas me liga falando, ó, pode vir conversar comigo. Eu fui, moço. Voltei para o mesmo emprego que eu estava, onde não deveria ter saído. É Deus trabalhando, irmãos, porque enquanto eu estava lá, eu estava fazendo a campanha, estava participando da campanha. E essa campanha não foi em vão, irmãos. Por isso que eu falo, participa da campanha. Eu não sei qual a necessidade sua. Eu não sei o que você precisa. Você está me ouvindo na internet. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso, confia no Senhor, porque Ele sabe a sua necessidade, porque Ele é fiel para cumprir aquilo na nossa vida. E hoje, irmãos, ali eu fui, consegui meu emprego de volta. Graças a Deus, porque tudo, não precisei ninguém me ensinar, não precisei nada, porque eu já sabia tudo. É só sentar na cadeira e glorificar a Deus, meus. Eu sentava e glorificava, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é digno, o Senhor é fiel. Porque, irmãos, quando eu estava lá, passando por lutas, eu não voltei atrás, irmãos. Eu não fiz que nem a mulher de Ló, olhei para trás, não. Eu segui em frente. Eu falei, se o Senhor é a minha vida, vou até o fim, eu vou ficar firme. E eu cheguei magoado com algumas coisas que aconteceram, eu perdi muitas coisas, mas Deus é fiel, irmãos. E hoje, pela honra e glória, eu tenho a Rosângela como a minha esposa, tenho um lugar onde eu moro, estou aqui adorando a Deus com os irmãos, e cada vez mais, irmãos, eu quero pegar mais, porque quem tem chamado não adianta fugir. Não adianta você fugir. E Deus, às vezes, irmãos, Ele mostra as coisas para a gente e a gente não acredita. Deus mostrou para mim coisas que iam acontecer e eu não acreditava. Eu não quis acreditar. Imagine, eu estou fazendo a obra, Deus mostra alguma coisa e eu falo, mas Senhor, será que é verdade isso que está acontecendo? Será que é verdade? Será que essa pessoa é assim? Será que essa pessoa não é assim? Será que... E a gente duvida, a gente não quer acreditar. Mas tem coisa que Deus mostra para a gente. E eu aprendi, quando Ele mostra para a gente, é porque quando Ele mostra,
Ele tira da sua vida coisas, pessoas, é porque Ele sabe o que é melhor para a gente. E Deus sabia o que era melhor para mim, mas como eu fui teimoso, não quis acreditar, eu fui atrás. Mas eu glorifico, porque às vezes as lutas, as dificuldades que a gente passa, só nós sabemos. E tem coisas que só a gente passa, só você vai passar, só eu não vou passar por você, você não vai passar por mim. Só nós mesmos que passamos, para nós aprendermos mais, para a gente poder crescer na presença do Senhor. Este cego, ele voltou a enxergar. Muitos duvidavam desse milagre que Jesus fez na vida dele. E aí teve aquele questionamento. Então pegaram os cegos, levaram ele para os fariseus, os judeus, na verdade, da época. Porque os judeus, eles não acreditavam em milagre, eles não acreditavam em milagre em Jesus. E esse cego agora ele é interrogado pelos doutores. Mas você é cego mesmo? Você é aquele cego? Sim, eu sou aquele cego. O que aconteceu? Um homem chamado Jesus. Mas o que ele fez? Ele untou, mexeu com a lamazinha, passou nos meus olhos e eu comecei a enxergar. Mas esse homem, então, ele é pecador, porque trabalha de sábado. Se ele é pecador, eu não sei. Mas que eu era cego e hoje estou enxergando. Glória a Deus. Então, eles chamam o pai e a mãe do cego. Chamaram o pai e a mãe do cego para questionar, para perguntar. Esse homem era seu filho? Sim, era nosso filho. Mas ele era cego? Sim, ele era cego. Mas como ele está enxergando? Que ele é meu filho? É. Mas como ele está enxergando, eu não sei. Pergunta para ele. Ele tem idade suficiente. Sabe por quê? Meus pais, eles não queriam falar que Jesus, eles não podiam falar o nome de Jesus, porque senão eles eram expulsos da sinagoga. Então, os pais negaram Jesus. Eles não podiam falar. E continuou o interrogatório com o cego. Até que eles ficaram injuriados com o cego e expulsaram o cego. E Jesus ficou sabendo que esse homem foi expulso. No versículo 35 da Bíblia, diz assim: E Jesus ouviu que tinha expulsado, encontrou e disse: Crê tu no Filho de Deus? Jesus falando para o cego. E ele respondeu, disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: Tu já tens o visto, é aquele que fala comigo, contigo. Veja o que Jesus falou para esse cego. Jesus falou a mesma coisa quando ele encontrou aquela mulher samaritana. A mesma coisa que Jesus disse para esse cego: ó, tu já tens o visto, é o que fala contigo. Depois você vê João 4, 26. E ele disse: Eu creio, Senhor. E o adorou. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Sabe o que eu aprendo, irmãos, com essa passagem, irmãos? Que nós temos que permanecer no centro da vontade de Deus. Que nós não podemos questionar a forma que Deus trabalha na nossa vida. Para esse mês de março e abril, é isso que Deus está falando conosco. Não questione a forma que Deus trabalha na sua vida e permaneça na vontade de Deus. Se este cego não tivesse permanecido na vontade de Deus, que é Jesus, ele não tinha sido curado, estava cego até hoje. Permanecer na vontade de Deus é estar com Jesus Cristo, é adorando,
reconhecendo Ele como o único, exclusivo e eterno Salvador da sua alma. E eu finalizo essa palavra, irmãos, lendo o que Jesus disse lá, João capítulo 15. Aqui em João 15 diz assim: versículo 7. Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Se nós permanecermos com Jesus, e as palavras dele em nós, nós podemos pedir o que quiser, que vos será feito. Amém, irmãos? Então, fique de pé por gentileza. Eu quero pedir para o irmão louvar aquele louvor. Eu quero só fazer uma oração simbólica. Senhor Deus, obrigado por essa palavra que hoje o Senhor falou comigo e falou com a sua igreja. Nós devemos permanecer na sua presença, Senhor. Não podemos questionar aquilo que o Senhor, a forma que o Senhor trabalha conosco. Nós agradecemos por tudo, pelo fogo de vida, pelo alimento, pela comida e principalmente pela palavra do Senhor, Pai. E que nós viemos sair daqui, Pai, com essa palavra no coração, e aonde nós colocamos a ponta do pé, que a sua presença seja glória e vida sejam transformadas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.